pessoal, vamos à última aula de língua portuguesa, quarta aula do bloco 5. Bem, nós já estudamos então, só para a gente revisar. Nós estudamos na semana passada textos informativos e falamos que podem ser os textos artigo, notícia, reportagem. Nós falamos sobre propaganda, que é um gênero textual que faz com que as pessoas comprem uma ideia, comprem um objeto, comprem um chocolate. Nós estamos falando de chocolate. E também vimos que existem palavras que andam juntinho com o substantivo. E essas palavras são, então, artigo e adjetivo, ok? Melhora, então, o substantivo. Agora vamos, então, para a nossa próxima aula. Vamos ver o que nós precisamos, então, estudar. Você vai entender em relação ao nosso estudo quando nós falamos, então, de sílabas. Vocês lembram das sílabas, não é? Mas antes da gente mexer um pouquinho com as sílabas, eu quero que vocês vejam que também tem um outro gênero textual chamado tirinha. Para alguns chamam de tira. Tem a ver com gibi. Você conhece, não é? São então histórias com balões de fala, histórias com imagem. E aí as tirinhas, elas são então textos que contam uma história curta. Ela tem uns 3 balões, uns 4 balões, 4 quadrinhos, né? 3 quadrinhos, 4 quadrinhos e traz então uma mensagem. Então, fica a cargo de você de ler a historinha do Snoopy. Vocês conhecem o Snoopy? Ele é tão bonitinho. O Snoopy, ele está no finalzinho das nossas aulas. É ele que diz para você, bom estudo. E junto com o Snoopy, nas historinhas, tem o Charlie Brown. Se você quisesse ler outras historinhas ou até assistir desenhos do Snoopy, tem na internet e é muito bonitinho. Eu, se fosse você, dava uma olhadinha quando você tiver tempo. Claro, depois que terminar o bloco, hein, gente? Nada de fazer antes o divertimento. Primeiro, a lição. Então, vamos para a nossa lição. Ficou, então, para você ler o textinho e compreender a mensagem. Agora, depois que eu leio o texto, eu vou descobrir se você compreendeu a mensagem da letra A. Explique o que Charlie Brown, que é o menininho, quis dizer com a expressão já foi embora. Você precisa, então, fazer a leitura. Eu não vou ler para você, porque você é capaz. Precisa fazer a leitura para poder explicar o que quer dizer já foi embora. Gente, se eu falar já foi embora, fora desse contexto, vai ter uma outra ideia. Lembre-se, contexto é onde a história acontece, a conversa acontece e as palavras são usadas. Letra B. Observe que na tirinha existem palavras que apresentam 2 vogais na mesma sílaba, como a palavra cacau. Quando eu separo a palavra cacau em sílabas, eu consigo ter a primeira sílaba com uma consoante e uma vogal, a segunda sílaba com uma consoante, uma vogal, e é aqui que vai ser nosso estudo. Nós vamos estudar, então, nesta aula, a separação de sílabas e também vamos estudar o ditongo. Mas o que é um ditongo? Esse ditongo, então, é o encontro de 2 vogais, um grupo de vogais que estão na mesma sílaba. Dá uma olhadinha aqui. Vou na palavra foi. A palavra foi só tem uma sílaba. Foi. E aí eu tenho 2 vogais. A vogal O e a vogal I. E as 2 ficam juntinhas. Quando eu encontro 2 vogais juntinhas, eu vou chamar então de ditongo. Ok? Olha a palavra vogais. Vogais. Gás. Eu tenho então 2 vogais juntinhas. Vogais é uma palavra que tem ditongo. Vamos seguir então para a gente poder entender melhor. Então, na letra B, eu quero que você me prove que você compreendeu o que é ditongo. É bem fácil. Primeiro, a gente precisa saber separar em sílabas, porque o som da palavra, o som da sílaba, ajuda a gente a entender o que vai ser separado na palavra e o que não vai ser. Agora, para a gente poder marcar X aqui na atividade de baixo, que está escrito assim, que agora é a nossa vez,
Para que a gente possa fazer atividade, a gente vai ter que entrar numa regra. A regra é, quando eu separo em sílabas caixa e eu enxergo duas vogais na mesma sílaba, é ditongo, ok? Eu posso marcar um xizinho, mas tem que estar aonde? Na mesma sílaba, não pode confundir, ok? Se tiver dúvida, tem que voltar aqui na palavra cacau, porque ela explica. Outra coisa que eu quero dizer para você, que quando eu tenho duas sílabas, duas vogais na mesma sílaba, desculpe, a gente vai tentar entender que elas não são as duas vogais fortes. A vogal, existe uma vogal mais fraquinha, e aí vai ser no caso da palavra caixa, cai. Esse i ficou bem fraquinho, então eu tenho um som fraco lá dentro da minha sílaba. Então a vogal, a sílaba que tem ditongo tem duas vogais, mas uma das vogais é bem fraquinha, igual a palavra leite. Pode ver que o i fica bem fraquinho, leite. O i está na mesma sílaba, porque a gente não fala assim, le, i, te. Nós não falamos desse jeito. Nós separamos leite, ok? E dá para a gente escrever, dá para você olhar se você encontra outras palavras com as vogais juntinhas, para ver se você compreendeu. Outro lugar que seria legal para a gente ver a separação de sílabas é no dicionário. O dicionário, ele aparece. E existe dicionário que apresenta a separação da sílaba também, das palavras. É bem legal. Tenho certeza que você vai aprender a usar dicionário muito bem ainda esse ano, ok? Seguindo então. Agora, essa atividade aqui, que é para nós fazermos então a cruzadinha, é aquela atividade que a professora Paola mandou um recadinho para vocês dizendo que estava errado a construção. O programa que faz a cruzadinha, acho que ele ficou bem louco. E aí ele misturou então o lugar das palavras. A professora Paola, lembre-se, ela colocou bem certinho os números que vão ficar aqui. E ela acrescentou o 9 e o 10 aqui embaixo para mostrar para vocês que está faltando a pergunta para o 10 e a pergunta para o 9. Não tem aqui. E que bom que vocês tinham visto isso, porque eu percebi que tem aluno que está bem atento ao bloco e já tinha percebido que estava faltando alguma coisa. Gente, vocês são maravilhosos. Vocês ajudam muito a gente. Imagine dentro de sala de aula, hein? Logo vai passar a pandemia e nós vamos poder nos encontrar, não é? Mas vamos continuar fazendo atividade, porque você tem que provar que você sabe, não é? Vamos lá. Então, estou na questão 7. Na questão 7 tem um outro texto. E o texto não é grande, não adianta você se assustar. Esse texto aqui conta a história do cacau, da onde ele veio, quem cultivava, em que ano, que época que era. Olha, essa palavra aqui, século, tem um número. Esse número aqui é o século XVI. O X vale 10, o 5, o V vale 5 e o I, é um I aqui, vale 1. 16, século 16. Se você tiver dúvida na hora de ler, também pode perguntar para nós. Chama a gente lá, manda uma mensagem para nós que nós podemos ajudar vocês. Mas vamos então fazer o que se pede. Nesse texto aqui que eu não vou ler para você, que você vai ler em voz alta, que você vai ler em silêncio, mas precisa entender. E você vai responder as atividades que estão na sequência. Essas atividades aqui é para a gente descobrir se você consegue ler e responder. São bem fáceis, hein? Nada de moleza. Letra A. Quais povos cultivavam cacau há muitos anos atrás? Essa resposta, gente, está no texto. Precisa voltar. Só que aqui você marca X, ok? Letra B. No passado, como era chamado o chocolate? Letra C. Como era o chocolate? Ó, tem uma escrita diferente aqui, ó, e essa escrita é lá do passado, hein? Continuando. Agora a letra C é como se você fizesse uma maratona da língua portuguesa. O que quer dizer isso? Quer dizer que você vai tentar lembrar de muitas atividades que nós fizemos nos blocos passados.
M antes de P. Ah, mas o que é para fazer aqui? Ah, é para tirar lá de dentro do texto palavras que tenham o M antes de P e B. Apareceu essa atividade no bloco 2, hein? Substantivo próprio. Bloco 2 também. Nós fizemos essa atividade no bloco 2. E a professora já corrigiu, hein? Primeiro parágrafo, você vai tirar uma palavra que tenha palavras, plural, palavras polissílabas. Elas têm que ter 4 sílabas ou mais. No segundo parágrafo, precisamos de um adjetivo. Olhe, adjetivo não está no plural, é só um. Terceiro parágrafo, trissílaba. 3 sílabas. Eu preciso de uma palavra que tenha 3 sílabas. E uma outra palavra, palavras que tenham 2 sílabas, que é dissílaba. No quarto parágrafo, um ditongo, quer dizer, uma palavra que tenha ditongo. E o quinto parágrafo, substantivos. Deixa eu voltar um pouquinho para você. Então, assim, como é que a gente conta os parágrafos? Os parágrafos são esse espaço que nós temos aqui bem no comecinho do texto. O que são parágrafos? São ideias que são diferentes, mas falam do mesmo assunto. Aqui é o primeiro parágrafo, que começa no há muitos e muitos anos. O segundo parágrafo é no passado o chocolate. O terceiro parágrafo é assim foi criada a bebida que era considerada sagrada. O quarto parágrafo é o chocolate chegou à Europa no século XVI. E o quinto e último, hoje o chocolate é um alimento muito consumido. Então, cada parágrafo vai ser, então, esse espaço, a gente chama de espacinho, que a gente colocava o dedinho, que colocava a borrachinha, para poder mostrar. Faça um parágrafo. Vocês lembram que as professoras pediam isso? Então, agora a gente consegue usar, então, os parágrafos para você poder responder aqui, porque ele fala primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto e quinto, ok? Tenho certeza que você vai dar conta dessa atividade. E aí, nós encerramos, então, o nosso bloco de atividades, bloco 5. Você conseguiu chegar ao final desse bloco. Espero que você tenha conseguido também chegar ao final das outras atividades, das outras matérias, dos outros conteúdos. E aí, para a gente poder mostrar para a professora que a gente é capaz de fazer, que a gente fez com capricho. Dá uma olhada se você colocou, por favor, o nome de vocês. Um beijo, bom estudo a todos.